Olá, tudo bem? Como é que vocês vão de quarentena? Eu, da minha parte, não aguento mais a secura para pedalar. Bom, hoje nós vamos mostrar a segunda parte da entrevista exclusiva que nós fizemos via internet com Henrique Avancini. Vamos falar de Copa do Mundo, o calendário brasileiro e um tema bastante picante: como que a UCI está lidando com o controle antidoping em tempos de pandemia. Antes de continuarmos, eu peço que você já deixe o seu like, curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos embora conversar com Henrique Avancini. Vamos falar da Copa do Mundo? Como é que vai ficar a temporada? Olha, o clima entre atletas e equipes, pelas pessoas que eu tenho contato, todo mundo espera uma temporada bem mais para frente. Então a gente teve o adiamento de 9 meses, que seria em maio. A gente ainda tem, a gente teve o adiamento do Campeonato Mundial, que seria no último final de semana de junho. Além destes dois adiamentos, depois da nossa entrevista, a UCI confirmou o cancelamento da etapa de Andorra, que aconteceria entre 19 e 21 de junho, e seria justamente o evento que reabriria o calendário das competições importantes internacionais do mountain bike. Acho que a gente vai ter um intervalo grande. Tem duas etapas ali em agosto. Essas etapas em agosto, principalmente a do Canadá, eu acho uma possibilidade muito pequena de acontecer. E aí o que provavelmente vai acontecer é que o final de agosto, mês de setembro, se estendendo dentro de outubro, vai ser a nossa temporada. Então a gente provavelmente vai competir rodadas duplas de Copa do Mundo, intercaladas aí talvez com uma semana de intervalo, mais o Campeonato Mundial. Acho que a que ainda tem um risco maior de ser cancelada é a etapa de Val di Sole, na Itália, pelo que eu tenho escutado. E aí, mesmo com o cancelamento de Val di Sole, a gente ainda teria 6 grandes eventos, mais o Mundial de Marathon, né? Então seriam 7 grandes eventos num espaço aí de basicamente 2 meses. Então, em torno de 10 semanas, a gente teria que fazer essas 7 provas. O que é bastante desafiador, principalmente incluindo viagens. Então, a gente está falando de ter todos os principais eventos concentrados num, num período de tempo muito pequeno, e acho que vai ser interessante isso. Pode ser, se realmente acontecer dessa forma, acho que vai ser bem interessante. Interessante porque você tem vantagem nisso? Volta aquele papo de ser mais adaptável, né, de ter um pouco mais de jogo de cintura. Então, assim, eu planejo muito as minhas coisas, vou muito no detalhe, mas quando dá errado, lidar com a adversidade é uma das principais qualidades que um atleta tem que ter, ao meu ver, né, na minha maneira de enxergar o esporte. Isso eu aprendi com o tempo a desenvolver e aplicar. Então, assim, tem esse lado, para mim, não deixa de ser uma vantagem. E tem a outra vantagem que, poxa, esse ano que passou agora eu fiz 9 viagens de ida e volta para Europa ou África, né? Então são 18 vezes cruzando o Atlântico, 18 vezes com pelo menos 5 horas de fuso horário. Para mim, se eu tiver que fazer só uma viagem para a Europa no ano e ficar lá 10 semanas, poxa, é perfeito, porque eu consigo tocar todos os meus projetos aqui, consigo, enfim, me organizar em tudo aqui e posso ficar o tempo lá porque vou estar produzindo lá o tempo inteiro também. Então, tira essa grande vantagem, entre aspas, né, que eu tenho, que é a desvantagem do deslocamento muito maior do que qualquer outro atleta do cross country. Então, isso pode ser que pese a meu favor também. Entendi. Nossa, que interessante. Quais são as sugestões que você tem para o nosso calendário? Claro que deve depender muito do que vai acontecer no internacional, mas assim, você como atleta brasileiro, super importante aqui nesse cenário, como é que você resolveria esse impasse todo nesse momento? Pois é, acho que tem dois grandes pontos críticos, né, a serem considerados. O primeiro é saber como o calendário internacional vai ficar, e aí, a partir disso, a UCI libera ou não as datas. A gente tem um grande privilégio, que é de ser basicamente atemporal aí, né, ou independente do fator climático. Então, a gente sabe que é impossível competir cross country na Europa
a partir da primeira semana de novembro. Não vai acontecer. Então, da segunda semana de novembro até o Natal, a gente ainda consegue realizar provas no Brasil. Não é um problema. Óbvio, não é o ideal, não é o ideal, por preparação, por calendário, enfim, por vários motivos, condições climáticas, chove um pouco mais, tudo mais. Porém, a gente tem essa possibilidade, essa margem que o resto do mundo, ou boa parte do restante do mundo, não tem. É, o que eu vejo acontecendo agora é que muitos eventos já realocaram as datas para julho, o que eu acho muito inteligente, mas não vai ter jeito. A gente tem que colocar a mesma quantidade de provas em metade do ano ou menos da metade do ano. Então, muita coisa vai conflitar. Provavelmente vou competir muito menos no Brasil esse ano do que eu gostaria. Espero que o Campeonato Brasileiro consiga ser encaixado aí em alguma janela. Gostaria de competir, mas existe a possibilidade de que, pela primeira vez aí desde o meu começo da minha carreira, eu não consiga participar de um Campeonato Brasileiro também. É muito importante estar atento de que trata-se de uma pandemia que vem do Oriente e que está vindo para o Ocidente. E que só pode ser retomado o calendário internacional quando o Ocidente também se livrar, porque não fica fair, né? Hoje, por exemplo, a Europa não pode, mas quando a Europa puder, não quer dizer que o mundo vai poder estar nessas competições. Você vê esse cuidado, está sendo tomado cuidado a nível internacional como um globo em relação à pandemia? Não, não, definitivamente não. Até porque as conversas de adiamento e cancelamento vieram muito depois é, de a situação no Oriente já ser bastante grave, né? Então isso reflete bastante que as entidades esportivas são ditadas muito pela situação europeia como um todo, ou pela situação de hemisfério norte ocidental. Então isso é uma coisa que eu não tenho essa falsa esperança de que isso aconteça, não. Espero que a gente, né, quando fala a gente, hemisfério sul, esteja livre dessa situação, esteja progredindo bem em relação à situação, porque esse pensamento não vem da mesma forma para a gente, de maneira nenhuma. A nossa, entre aspas, sorte é os Estados Unidos estar bastante atrasado nessa pandemia como um todo e está muito grande. A questão do doping, eles continuam buscando vocês no sentido assim de fazer os testes relâmpagos. Você tem notícia desse rigor continuar apesar da pandemia? Não, isso mudou bastante. A gente recebeu algumas notificações. Eu faço desde final de 2016, eu faço parte do testing pool, né, do grupo de atletas alvos da UCI. Então, é um grupo pequeno que a UCI controla diretamente. Ano passado, por exemplo, agora eu não me falha um pouco a memória, mas eu fiz mais de 30 exames, foi 30 alguma coisa. Exames dentre competição, mas a grande parte é fora de competição, no meu caso. Então, quase uma média de um exame a cada 10, 12 dias. Esse ano, a gente está em abril agora, em 3 meses, eu fiz 5 exames somente. Então, é bem abaixo da média. Então, assim, foram algumas coisas que foram alteradas, sim, mas ainda rolam os controles. Você vê isso como uma possível fragilidade? Não, não vejo como fragilidade, não. Sinceramente, não é nem algo que me preocupa. Eu sou tão incrédulo a doping que eu não me importo muito com isso, sabe? Me conta um pouco essa tua não crença da eficiência das drogas. Olha, Renata, acho que foi algo que eu fui desenvolvendo aos poucos, e hoje, quando eu olho assim para minha carreira, eu vi o que eu consegui construir sem ser um cara excepcional. Assim, não tem por que eu acreditar que eu deveria ter usado alguma coisa. Eu me prometi alguns anos atrás, poxa, beleza. Onde eu chegar, eu vou chegar limpo. E afirmei que esse seria o meu caminho e segui esse caminho. E hoje eu me surpreendo porque eu cheguei longe pra caramba. Já estou entre os melhores e seguindo os mesmos princípios que eu tracei para mim, que eu determinei para mim lá atrás. E, assim, eu não falo por todas as modalidades, às vezes eu falo com colegas de outras modalidades e tal. A visão é um pouco diferente. Eu não concordo, mas eu acabo respeitando, né, o peso que outros atletas dão ao doping. Mas no caso do mountain bike, assim, principalmente do mountain bike olímpico, né, cross country olímpico,
eu falo isso com muita certeza. Pode encher o tanque com o que você quiser, meu amigo. Não é isso que vai fazer você ganhar grandes provas, cara. É um esporte tão complexo, você tem que ser tão bom em tantas coisas, que se você colocar a tua atenção do teu trabalho e a confiança de performance numa substância que você está injetando, isso te quebra as pernas. Ninguém chega hoje entre os 3 melhores em meses. Ninguém vai chegar ali no nível do top 5 e tal, pisa num pódio de Copa do Mundo em meses. O cara tem que ter desenvolvimento processual de anos, e isso não vem em ampola. Isso você tem que aprender em várias e várias áreas. Então, para mim, assim, sinceramente, óbvio que é um esporte extremamente controlado, óbvio que é um esporte que, apesar de ter pouquíssimos casos, eu ainda acho que rola coisas ainda, mas, sinceramente, não vejo como um fator mega decisivo. Falando, obviamente, do mundo que eu conheço e vivo, que é o cross country olímpico. Indo para outras áreas, aí talvez se torne um pouco mais complexo. Acho que, independente do que tentarem fazer agora, por ter uma lacuna aí de que talvez eu seja testado ou não, isso traz um estresse para um atleta de alto rendimento que não é compatível com o nível de pressão que a gente já tem que lidar nas provas. Acho que se o cara for dormir com essa incerteza, poxa, será que vão bater na minha porta hoje ou não? Não rola, no mountain bike não rola. Que ótimo. Avancini, querido, você tem algum recado que você quer dar para todos os atletas amadores que estão presos em casas? Eu não sou atleta porra nenhuma, mas eu não aguento mais não pedalar, Avancini. Eu tô passando mal, eu não tenho um rolinho aqui. Então manda aí uma mensagem de finalizar para que todos nós saibamos que um dia a gente vai sair dessa e vamos voltar a pedalar. Então, uma mensagem para quem pedala, né? A bike, eu considero isso, eu acredito muito na bike, porque é um instrumento sensacional de educação para a vida. A gente aprende muito pedalando, seja competindo, seja fazendo a lazer, cicloviagens, não importa, transporte, você aprende em cima da bicicleta. É um instrumento que te instiga ao aprendizado e à evolução. O que eu reforço para as pessoas é que elas não esqueçam que elas aprenderam em cima de uma bicicleta, né? Ficar em casa, eu já fiquei em casa lesionado, ficar longe das pessoas que eu amo, poxa, várias e várias vezes, isso é basicamente a história da minha vida. Enfim, ser limitado a algumas coisas, não saber quando as coisas vão acontecer, ter que lidar com adaptações, mudar a rotina e tal, isso tudo o esporte me ensinou, isso tudo a bike me ensinou. Então, o que eu falo para a galera é não esqueçam o que a bike ensinou para vocês até o dia de hoje, apliquem mais do que nunca e esperem até o momento da gente desfrutar novamente as nossas vidas de forma mais livre. Querido Henrique Avancini, eu quero que você mande um grande beijo, abraço para o seu pai, para a sua família inteira. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela dedicação. Muito obrigada por você ser o atleta que você é, de você trazer o ciclismo para um nível que o Brasil nunca, jamais esperou ter, né? E nós desejamos para você realmente bom período, boa quarentena, saúde para todos os seus amigos e familiares e o pessoal que está com você, e que quando você retornar, você venha com tudo, com essa brasileiridade da gente ser realmente um povo angustiado e vencedor. Avancini, muito obrigada, viu? Poxa, Renata, brigadão pelas palavras e sempre um enorme prazer, cara, falar com vocês é sempre muito bom, o papo sempre flui voando e, poxa, obrigado mesmo, fico à disposição sempre, vocês sabem que vocês têm acesso livre aí, vocês são mais do que de casa aí, estou sempre à disposição. Obrigadão mesmo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa super entrevista com o Avancini. Curta e compartilhe esse vídeo. Siga-nos lá no Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no canal do Bike é Legal. E já sabe, né, galera? Vambora? Ficar em casa. Ficar em casa. Valeu. Tchau.